Ai, cara. E aí, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar mal de um livro, vamos falar bem de um outro livro e vamos falar de algumas leituras que eu terminei, que eu comecei em fevereiro e terminei agora em março. Então, vamos ao que realmente interessa. Vamos começar pela parte boa da história. Já tem um vídeo aí para trás que eu gravei falando um pouco sobre esse livro, Literatura Brasileira, um autor que é um pouco esquecido do grande público que gosta de ler, e é um autor que tem muita coisa a dizer, que tem muito a nos fazer refletir. É esse autor aqui, Aloysio de Azevedo, que escreveu O Cortiço, escreveu O Mulato, que é uma das leituras que está na minha listagem para ler este ano, se é que lerei, e escreveu O Homem, que é uma história, um romance, uma novela fantástica, extremamente realista. Nós vamos acompanhar aqui a história de Magda. Ela é uma jovem da alta sociedade ali do século XIX. Ela vive com o pai dela, que é um conselheiro, e ela tem um irmão. E ela tem um irmão. Vamos dar uma voltada aqui no tempo. Ela foi criada com esse irmão sem ter a consciência de que ela era irmã dele. E ele também foi criado com esta irmã sem ter a consciência de que a Magda era irmã dele. E nesse convívio surgiu entre eles uma paixão. Já na infância, adolescência, começo da juventude. Quando o pai descobriu, o conselheiro descobriu, ele tentou, de certa maneira, impedir que houvesse uma relação amorosa, de vias de fato, entre os dois irmãos. E para tal, ele teve que revelar o segredo dessa irmandade entre ambos. Até aí, tudo bem. Porém, quando a Magda descobre que ela não pode se casar com o irmão dela, né? Ela não vai poder se casar com esse irmão, algo dentro dela muda. Já dá para se perceber isso já nas primeiras páginas. Algo dentro dela simplesmente muda. Ela aceita tudo com muita facilidade. Porém, essa mudança, né? Essa aceitação não é uma aceitação normal. Ela começa a ter uns certos achaques. Ela entra num estágio assim de quase loucura. Ela resolve se tornar uma espécie de solteirona inveterada. Pois bem, para piorar a situação, entra nessa história a irmã do conselheiro, que é uma velha solteirona, beata. Estou só reproduzindo o que o autor escreveu aqui na obra. Beata, daquelas carolas de encher a paciência, que vai começar a apoiar as doidices da Magda. Temos também nessa história uma outra personagem, o Dr. Lobão. Ele é o médico da família. Ele começa a perceber
que a Magda está dando sinais de histeria. Hoje em dia não se chama, não é mais conhecido como histeria, né? Não existe mais uma mulher histérica, ela não é histérica. Ele começa a perceber que a Magda está ficando histérica e ele acha que para que ela resolva a situação dela, ela precisa chegar nos finalmente com um homem. Ela precisa chegar nos finalmente com um homem. Mas a Magda não quer chegar nos finalmente com um homem. Ela acha que não é para ela. Vamos acompanhar algumas coisas que vão acontecendo pelo caminho, que eu não vou falar, senão vira spoiler. Em um dado momento, a Magda conhece, muito por impulso, um rapaz que trabalha numa pedreira. Né? Ela vai, num rompante, ela vai arrastar o pai dela para subir numa pedreira que fica ali pelos arredores da casa onde ela mora. E esse rapaz vai socorrê-la no momento em que ela escorrega e está quase pronta para cair no despenhadeiro. E esse contato que ela tem com esse rapaz vai acionar dentro dela esse desligamento entre o mundo real e o mundo imaginário. Ela vai ficar presa no mundo imaginário. Tudo que ela teria que viver, ou seja, tudo que ela desejaria viver no mundo real, ela vai começar a viver no mundo imaginário. Tem muito a ver com Freud. Eu tenho até um livro aqui, se eu achar, que explica um pouco isso, né? A interpretação dos sonhos. A Magda vai transportar para os sonhos dela tudo o que ela gostaria de viver na vida real. Ela vai criar nos sonhos dela, quando ela dorme, ela vai criar nos sonhos dela a família perfeita com esse rapaz que a salvou lá de cair do despenhadeiro. Ela vai ter um filho com esse rapaz, que vai ser, de certa forma, uma projeção do irmão dela. O final é um pouco triste. O final é triste. Eu acho que a Luísa de Azevedo gosta de pegar as pessoas assim, quando você pensa que o negócio vai se resolver, o negócio ele vai lá e entende? Choca as pessoas, o leitor. É um livro muito bem escrito, muito bem amarrado. Tem um filme que eu vi também esses dias, O Pai, com Anthony Hopkins. É como se o livro e o filme que eu vi conversassem. Tem a mesma ideia. É claro que o livro veio antes do filme. É uma leitura, um texto assim fantástico, até para a época em que ele foi escrito, né? Porque ele levantou perguntas que são muito pertinentes para o nosso tempo, a questão do machismo, né? Por que uma mulher histérica, por que a histeria de uma mulher só pode ser curada se ela tiver um coito com um homem, né? Porque essa questão de que a mulher foi feita para o homem foi feito para a mulher, no sentido de que você precisa de um homem, você precisa de uma mulher, e você não pode ter uma vida social sem estar ligado a um homem ou a uma mulher. Ele levanta a questão da religiosidade exacerbada, porque a tia dela, a velha tia lá, a irmã do conselheiro, é uma beata, quase que uma louca, ensandecida das ideias, uma pessoa assim, totalmente fora do mundo real, está mais fora do mundo real do que a própria Magda. Porque ela imagina que a sobrinha tem que ser a virgem perfeita, pura, a casta, para poder se encontrar com Cristo de maneira plena e absoluta. E levanta também as questões de saúde mental, né? Porque ele se baseou muito na interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Esse livro aqui eu ganhei de presente da minha mãe.
tá ligado? Eu queria comprar e acabei ganhando. E ele se baseou muito no que Sigmund Freud falou sobre essa questão de nós transportarmos os nossos desejos para outras situações, para outras coisas. É um livro muito bom. É um livro fantástico e eu realmente recomendo. Leiam Aloysio de Azevedo. Se você leu O Cortiço, se você leu O Mulato, que são um dos dois livros mais conhecidos de Aloysio de Azevedo, leiam O Homem, porque ele mexeu com coisas dentro de mim que eu até então não sabia que estava lá, com estruturas montadas dentro de mim que eu não sabia realmente que existia. Esse foi o livro que eu comecei em fevereiro, terminei em março, e essa é a literatura que eu gostei para caramba. Também terminei o Evangelho de Lucas, que eu comecei em março e terminei agora. É aquela leitura anual dos evangelhos desse ano. Então, não tenho muito o que falar, só vou poder falar quando eu tiver terminado de ler todo o Novo Testamento. E o outro livro que eu li e que eu vou ter que ser obrigado a falar mal está aqui neste tomo da Martin Claret, chamado Início e Fim, de Dostoiévski, que foi Noites Brancas. Que livro, que história ou que novela horrível. E eu não estou falando horrível porque foi escrito por Dostoiévski, não. Dostoiévski, não. A história é muito sem pé nem cabeça. Eu não entendo nada de romance russo. Não vivi na Rússia, não conheço nada de romance russo, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês podem até achar que eu estou falando demais. Mas que coisa chata, que história chata. Eu li me obrigando a ler. Mano, como é que uma pessoa consegue ser assim tão parva, entende? Porque o personagem que abre a história, que não tem nem nome, eu não sei nem o nome, se citou o nome eu não prestei atenção. Porque ele não fez nem questão de que a Natenska soubesse qual que era o nome dela, embora ela própria tivesse se apresentado para ele. Que por mais que uma pessoa seja reclusa, por mais que uma pessoa seja tímida, por mais que uma pessoa viva a sua própria vida sem estar ligado ao restante do mundo, ou sem querer ter uma ligação mais íntima com o restante do mundo, quando ela para conversar com uma outra pessoa, se uma outra pessoa se apresenta para ela, ela também vai falar o nome dela. A Natenska falou o nome dela para ele. Mas eu acho que deve ter entrado. Ele estava tão envolvido com a conversa com a coitada da Natenska, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Além do mais, ele emprestou os ouvidos dele para ouvir a história da Natenska. Na esperança de que ele fosse de que ele fosse criar um vínculo amoroso com a Natenska. No momento em que ela contou que ela estava apaixonada por uma outra pessoa, eu já teria metido o pé no final da conversa. Eu já teria falado para ela, tchau, tudo bem, continuo esperando o cara aparecer, uma hora ele aparece e já tinha caçado meu caminho. E ele ficou ali naquela insistência ali, mano, batendo naquela tecla, que cara bobo, que história boba, que vida boba, entende? Na minha resenha do Scooby eu coloquei um parvo, uma espertalhona e o vencedor. O vencedor foi o cara que ficou com a Natenska. O parvo foi o carinha ali da conversa ali, que tentou criar um laço com a Natenska. A espertalhona e a Natenska. Dessa história toda, até a boa da Natenska deve ter sido uma espécie de boa bisca quando ela conseguia enxergar. Dá pra ver, pela maneira como ela trata a neta. Tem aquele ar de que ela fez muita coisa no passado e não queria que a neta cometesse os mesmos erros que ela cometeu. Tanto é que ela prendia a neta no vestido dela por um alfinete. A personagem mais importante da história, do meu ponto de vista, foi o alfinete.
Porque foi o único que tentou, mesmo sendo um ser inanimado, e manter as coisas meio em ordem. Porque talvez se ela não tivesse tirado o alfinete para bater perna à noite na rua, ela não teria encontrado com um cara na ponte e não teria havido esse encontro, essa conjunção, né? Esse encontro pseudo-amoroso, porque a parte do amor partia mais do cara lá do que da própria Natenska, que ela estava esperando o outro chegar. História chata. Chata, 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 chata. Eu espero que o Eterno Marido consiga se superar no que diz respeito a Noites Brancas. Eu fiquei pensando assim, cara, Dostoiévski escreveu Memórias do Subsolo, escreveu Irmãos Karamazov e escreveu Noites Brancas. Tudo bem que, pelo que eu li na introdução, foi a primeira obra dele, teve uma grande aceitação, né? Fez um certo sucesso. Talvez naquela época as pessoas entendessem as coisas da maneira como ele escreveu do que agora, porque agora, no nosso tempo, no nosso momento de vida, o coitado do carinha ali, mano, seria só o otário da história. Entende? É o otário da história, o otário da vez. É uma história, assim, extremamente... Uma história bem construída. Não vou dizer que o texto é bom, não vou dizer que a ideia é boa, não vou dizer que existe uma espécie de uma certa surpresa com relação ao final. Porém, não é aquela grande coisa. O cara foi um parvo. Quem saiu vencedor nessa história foi o outro carinha que levou a Natenska de prêmio para casa. Bom, estes são os proclames oficiais desse comecinho de mês de março. Se gostarem, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar, vocês podem comentar. Compartilhar, eu já disse que compartilha quem quiser. Ninguém é obrigado a compartilhar. Mas eu acho que curtir, deixar um comentáriozinho qualquer que seja, não vai cair o dedinho de vocês, não. Bem, é isso. Até o próximo vídeo. Fui!